Que alegria estar com você em mais um programa Força de Deus, o nosso encontro semanal para meditarmos a palavra, estudarmos a palavra de Deus. É uma alegria ter você aqui conosco, é muito bom. Deus seja louvado e Deus te abençoe. Já pegue a sua Bíblia, porque é com ela que nós vamos aprender, é com ela que nós vamos meditar, é ela que nós vamos estudar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo irá nos ensinar muitas coisas no dia de hoje. Eu tenho certeza disso. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, como vimos em programas passados. Eu quero saudar você que nos acompanha pela TV Século XXI, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, na TV Século XXI. E você que me acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, por você que acompanha pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ainda numa introdução bíblica, estamos tratando de assuntos importantes para você adentrar neste universo bíblico. De fato, ler as Sagradas Escrituras não é uma tarefa tão fácil assim, mas com tudo que estamos estudando e meditando, a leitura da Bíblia está ficando mais fácil e está ficando mais clara. Então seja muito bem-vindo. Lembrando que todos os programas que gravamos até o dia de hoje estão gravados em nossos canais do YouTube. Então, você perdeu um, você pode assistir novamente ou assistir pela primeira vez os que você perdeu. E é importante que você assim o faça. Você sabe que nós temos todos os programas aqui conosco, Dom José Falcão, que é aquele que nos ensina, que é um bispo da Igreja Católica, que nos ensina e tem sido o nosso mestre no entender melhor as Sagradas Escrituras. Eu quero recebê-lo e também já quero avisar você que nem sempre é fácil fazer o que fazemos. Lembre-se que para esse vídeo chegar até sua casa, exige muita dedicação, exige muito tempo, exige muito estudo. Da minha parte, sim, mas muito mais ainda de Dom José Falcão, que prepara todo esse conteúdo para nós, que se dedica para fazer tudo isso. E eu já quero te dizer que uma das batalhas que nós enfrentamos já há alguns dias para gravar esses programas, porque geralmente a gente se reúne para gravar, gravamos bastante programas para você. E nessa vez que a gente se reuniu para gravar, a batalha que Dom José Falcão está enfrentando é, por incrível que pareça, soluço. De repente, Dom José começou a ter soluço. E isso atrapalha as gravações, porque à medida que ele vai discursar alguma coisa, o soluço atrapalha. E é a primeira vez que isso acontece com ele. E começamos a gravar agora e o soluço apareceu. E não vai ter jeito, ele vai ter que gravar com soluço mesmo. Ele falou: Frei, vamos falar para o povo, vamos dizer ao povo que não tem jeito, senão não grava. E eu quero acolher com alegria Dom José Falcão aqui no meio de nós, com um soluço mesmo, né, Dom José? É uma alegria, Frei Gilson, estar aqui de novo. Alegria. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Você tem a sua Bíblia, certo? Com todos os livros que ela contém, nós já estudamos isso. Ao total são 73 livros, certo? 73 livros. Mas a pergunta que eu quero fazer para Dom José Falcão é: mas quem escolheu que esses 73 livros deveria estar aqui? Então, Dom José, sabemos que somente paulatinamente, ao longo de muitos séculos, a Igreja foi discernindo quais os livros que deveriam ser considerados inspirados e sagrados e que, portanto, deveriam integrar o cânon bíblico. E quais os livros que não gozavam do carisma da inspiração e, por isso, não deveriam integrar o número dos livros inspirados? Que critérios a Igreja utilizou para fazer essa distinção? Então veja se você entendeu o que eu perguntei para Dom José Falcão. Se os livros que estão aqui são inspirados, mas qual o critério que a Igreja usou para dizer que os que não entraram não são inspirados?
essa necessidade de se definir o número dos livros brotou naturalmente dentro da igreja. A igreja não tinha essa preocupação primeira. A primeira preocupação, acho que nós já tratamos em outras ocasiões, pregar o Evangelho. No dia de Pentecostes, essa foi a única prioridade. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, reunidos em oração no cenáculo, com Maria, mãe do Senhor, os discípulos também, um total de 120 pessoas, cerca de 120 pessoas. E as portas do cenáculo foram abertas e São Pedro começou a pregar. E depois disso, mais pregações. E novas pregações. E muitas pregações. Jerusalém, Judeia, Samaria, Galileia. Depois o Evangelho ultrapassou os limites da Terra Santa e o anúncio foi sendo levado para o que hoje chamamos de Egito, o que hoje chamamos de Líbano, o que hoje chamamos de Síria, o que hoje chamamos de Jordânia. Turquia, a antiga Ásia Menor, hoje Turquia, perfeitamente. Chegou até Atenas com o apóstolo Paulo e outros apóstolos e discípulos também. São Paulo foi o primeiro. Chegou à Península Itálica, Roma. São Paulo manifestou o desejo também de pregar na Espanha. É o desejo que ele manifesta no final da carta aos Romanos. Bem, com o passar do tempo, sentiu-se a necessidade de instruir essas comunidades que iam sendo fundadas pelos apóstolos e discípulos. As próprias comunidades formulavam aos apóstolos perguntas. Eles queriam mais esclarecimentos, eles queriam mais informações a respeito do núcleo central da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo. E também outras dificuldades, digamos assim, pontuais das próprias comunidades. Aqui nós temos essas dificuldades, temos um pensamento, uma heresia, uma doutrina estranha que está sendo pregada aqui. Apóstolo Paulo poderia nos instruir, poderia nos dizer qual é a orientação dos apóstolos, o que foi que Jesus disse a respeito disso, daquilo outro. Depois, esse Jesus que morreu e ressuscitou, como foi a infância dele? Como foi a adolescência dele? O que Jesus disse a respeito desse assunto, daquele outro assunto, daquele outro assunto, daquele outro assunto? Então, naturalmente, os apóstolos foram sentindo a necessidade de escrever para essas comunidades. Esses escritos adquiriram naturalmente um grande peso para a igreja, pelo fato de eles serem apóstolos de Jesus Cristo, por eles terem convivido com Jesus Cristo, por eles terem sido testemunhas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, naturalmente, essas cartas passaram a gozar de um prestígio imenso dentro da comunidade cristã. E um dos critérios para que essas cartas pudessem ser lidas nas assembleias cristãs, na celebração eucarística, que é a grande referência da fé cristã católica, naquela comunidade, o sinal de unidade daquela comunidade, a celebração da Eucaristia. Na celebração da Eucaristia sempre tinha a leitura de um livro do Antigo Testamento, se cantava o livro dos Salmos e a leitura de uma carta dos apóstolos. Ainda não havia os evangelhos. Os evangelhos não foram os primeiros livros do Novo Testamento a serem redigidos, mas várias cartas de São Paulo. 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, etc. Depois se sentiu a necessidade de se escrever exclusivamente a respeito da vida de Jesus. São Paulo prega, sem dúvida, mas temos a doutrina da graça, a doutrina da justificação. São Paulo responde a questões pontuais da comunidade de Éfeso, a carta aos Efésios, problemas da Galácia, aquela comunidade, aquela região onde hoje é a Turquia. Então,
São Paulo não fala apenas da vida de Jesus. Aliás, São Paulo fala muitíssimo pouco do nascimento de Jesus, da vida pública de Jesus, mas da teologia que decorre do mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, naturalmente, dois apóstolos sentiram a necessidade de escrever somente sobre Jesus, Mateus e João. E dois discípulos dos apóstolos sentiram a necessidade de fazer a mesma coisa. Lucas, discípulo de São Paulo, Marcos, discípulo de São Pedro. Então, muitos anos depois de várias cartas de São Paulo terem sido já redigidas e do conhecimento da comunidade e de várias comunidades, essa aqui foi São Paulo que escreveu, goza de autoridade, merece imenso respeito. Vamos ver no segundo bloco, estamos apenas a um minuto do final desse bloco, o próprio apóstolo Pedro reconhecendo que as cartas de São Paulo gozam de imensa autoridade. O primeiro Papa. Então, é assim que vai nascendo, digamos assim, o prestígio, a importância, a relevância e também a convicção na igreja de que os livros escritos por essas figuras dentro da igreja foram inspirados por Deus. Impressionante, né? E isso é importante a gente entender. Você vai entendendo como tudo começou, né? Não caiu do céu a Bíblia, não, pronta, não. Como tudo começou. Dom José está nos ensinando as origens de como tudo começou. Então, eu estou na expectativa de ouvir mais, você também. Então, vamos para um breve intervalo e a gente já retorna com este assunto tão interessante, como foram as origens, assim, dos escritos da Sagrada Escritura. Começamos o segundo bloco, programa Força de Deus, é uma alegria ter você aqui. Olha, no primeiro bloco, Dom José estava nos explicando como surgiram ali os primeiros escritos das cartas dos apóstolos, né? Homens que gozavam de uma autoridade tremenda porque conviveram com Jesus. E descobrimos, por exemplo, que Marcos e Lucas são discípulos de alguns apóstolos, né? Então, por isso também gozavam de autoridade. Então, nós queremos continuar com esse assunto com Dom José Falcão, porque assim começaram a nascer os escritos. Dom José explicava isso. Paulo sentiu necessidade de escrever para a comunidade de Éfeso, Paulo sentiu necessidade de escrever aos Gálatas, e assim foram começando as coisas. E Dom José nos explicava que isso tinha já uma grande autoridade naquela época. É isso, né, Dom José? Foi assim que as coisas começaram a acontecer. Exatamente, somente revisando o que vimos no primeiro bloco, preocupação principal da igreja é pregar e levar o evangelho a todas as cidades possíveis. E os apóstolos fizeram isso. Paulo fez isso em 3 viagens missionárias. Os outros apóstolos e discípulos não temos muitas informações a respeito da atividade deles, a não ser o que se encontra no livro dos Atos e nas outras cartas do Novo Testamento. Mas não apenas o apóstolo Paulo, mas todos os outros. Pois bem, e aí as comunidades foram sendo formadas. Tessalônica, Grécia, Filipos também na Grécia, Atenas também na Grécia, Ásia Menor, aí nós já temos as 7 igrejas do Apocalipse, dentre elas Esmirna, Éfeso, etc. Para algumas comunidades e também regiões, com o passar do tempo, os apóstolos foram sentindo a necessidade de escrever para elas, seja para confirmar a fé delas, para que elas tivessem um critério seguro, permanente de doutrina, com a chancela daqueles que conviveram com Jesus, que estiveram perto dele. E no caso do apóstolo Paulo, ele se converteu graças a uma aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas figuras, as cartas que eles escreveram, passaram obviamente, a ter um grande peso nas comunidades cristãs tão distantes, tão separadas. Então, isso aqui é a carta do apóstolo Paulo, essa aqui é do apóstolo Pedro, essa é de Tiago, essa é de Judas, essa é de João, essa e assim por diante. E aqui estão certas cartas que foram escritas
por discípulos deles. Quem é Marcos? João Marcos, discípulo de São Pedro. Ah, esse tem autoridade. Quem é Lucas? Esse é um médico, é discípulo de Paulo. Atos dos Apóstolos, quem escreveu? Foi ele. Ah, isso goza de uma grande autoridade. E esse evangelho que traz o nome, quem escreveu? Foi ele, Lucas. Então, naturalmente, as comunidades passaram a ter em grande estima essas cartas. A Santa Missa era o grande critério. Missa dominical, Eucaristia, convencionou-se paulatinamente. Eu diria quase como um consenso do Espírito Santo em todas as igrejas. Claro, sempre com a chancela, com a vigilância dos apóstolos. Nem todos os livros podem ser lidos nas celebrações eucarísticas. Antigo Testamento, sem dúvida alguma, os salmos nós cantamos, e agora as cartas dessas figuras que gozam de grande autoridade. Foi assim, naturalmente. Quando surgiram os evangelhos, que são posteriores a várias cartas do apóstolo Paulo, ou seja, esses livros que tratam exclusivamente da infância, Mateus e Lucas, e da vida pública de Jesus, todos os 4, morte, ressurreição, ensinamentos, parábolas, etc., esses passaram naturalmente a ocupar na liturgia da igreja o papel mais importante da liturgia da palavra. Sim. Como o Antigo Testamento é o cumprimento do Antigo, primeira leitura, Salmo, segunda leitura de uma carta de um apóstolo e o Evangelho, quando os Evangelhos, 20 ou 30 anos depois, já estavam todos redigidos, depois da ressurreição de nosso Senhor. Ô, Dom José, uma pergunta então surge. O senhor está dizendo que os apóstolos, que gozavam de muita autoridade, começaram a escrever para corrigir, para confirmar, aquela coisa toda. E todo mundo, obviamente, é Paulo, é Lucas, é Marcos, é João. Ok, mas a pergunta então é, haviam outras pessoas que queriam escrever e isto gerava uma confusão? Ou seja, então eu fico imaginando, a determinada pessoa, também vou escrever a vida de Cristo, também vou escrever um texto, isso começava a circular, e aí por isso que precisava haver esse discernimento para ver o que tinha autoridade, o que não tinha autoridade? Disse tudo, Frei Gilson. Muita coisa se escreveu enquanto os apóstolos estavam vivos a respeito de Jesus, a respeito da doutrina de Jesus. Não somente se escrevia, mas também se pregava. Primeiro se pregava muita heresia. E também se escrevia muita coisa que não correspondia com a verdade. Tinha aspectos de verdade, mas tinha muito exagero, tinha muito talento, tinha muito florilégio, muita coisa exagerada do tipo... Eu tenho em casa os livros Evangelhos Apócrifos. Eu tenho... E aí se chamariam apócrifos. Apócrifos, exatamente. Apócrifo significa aquele que é escondido, que não é público, traduzindo na linguagem eclesial. Aqueles livros que, ainda que fossem escritos por uma determinada pessoa ou conhecida, não é? Mas a igreja não autorizou que esse livro fosse lido nas assembleias eucarísticas. Ou seja, é um livro respeitável, mas ele não pode ser lido nas assembleias porque os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, os bispos, que mantêm a vigilância sobre os livros que devem integrar a celebração da Eucaristia, que é o grande critério, não é? A grande regra de oração e da nossa fé, lex orandi, lex credendi, a lei da oração é a lei da fé. Portanto, a liturgia da igreja é norma, portanto, nela só podem ser lidos aqueles livros que a igreja considera como inspirados. O Antigo Testamento e agora essas cartas selecionadas que passaram pelo crivo dos apóstolos e com a morte deles pela tutela e a vigilância dos bispos, são livros considerados inspirados. Então, muita coisa se escrevia que tinha parte de verdade e tinha parte que não era verdadeira.
Do tipo, Jesus, aos 8... Isso tem num livro apócrifo. É? Jesus, aos 10 anos de idade, estava brincando com os coleguinhas e aí ele soprou num passarinho de barro e o passarinho voou. Nossa. É claro que isso é um exagero, né? Ou então Jesus estava em cima da casa, levou uma queda, caiu, mas o anjo o segurou e nada aconteceu com ele. Enfim, certas informações, certos dados que não condiziam, não é? E essas informações levaram a igreja a dizer, não, isso daqui não pode de maneira alguma integrar os livros espíritos. Então, a chancela da igreja, o crivo da igreja, a vigilância, primeiro dos apóstolos, depois dos sucessores dos apóstolos. Ou seja, a suprema autoridade da igreja, Pedro e os demais apóstolos, e depois o sucessor de Pedro em Roma com os sucessores dos apóstolos, todos nas suas respectivas dioceses, mantiveram essa vigilância. Coube a eles definir, não é? Claro, nem sempre havia no começo uma unanimidade, afinal de contas eles estão espalhados, então há dificuldade de comunicação, etc. Mas as correspondências, essa igreja que goza de uma autoridade, ela não coloca esses livros na celebração eucarística. Então, esses livros não gozam de autoridade. Já aquela outra, daqui a pouco a gente vai ver com Santo Agostinho, quais as igrejas, como Santo Agostinho, aí a importância de Santo Agostinho, norte da África, séculos IV e V, ele estabeleceu, eu vou ler aqui, ele estabeleceu um critério que praticamente toda a igreja concordou com ele. Nós temos, diante de tantos livros que já foram escritos, temos que definir, digamos assim, fechar a relação dos livros inspirados. Mas que critérios a gente vai utilizar? Como estamos a 1 minuto e 40 desse bloco, no terceiro a gente já vai entrar em cheio com Santo Agostinho. Mas, em síntese, o consenso da igreja. Primeiro, o consenso dos apóstolos. Sim. Depois, o consenso dos sucessores dos apóstolos, particularmente aqueles que ocuparam as sedes que foram fundadas pelos apóstolos ou foram pastoreadas pelos apóstolos, dentre as muitas, hoje chamamos dioceses, mas as sedes, as igrejas, com I minúsculo, essas, os apóstolos dessas que passaram por aqui, os bispos dessas igrejas, a posição deles quanto à relação dos livros inspirados, ela goza de um peso bem maior do que a opinião, do que a posição, do que o pensamento daqueles bispos, daquelas outras dioceses que são, digamos assim, menos importantes ou menos destacadas porque não foram visitadas ou criadas ou instituídas pelos apóstolos. Meus queridos, olha que assunto tão interessante. Estamos descobrindo como foi feita o discernimento de quais livros são inspirados, quais livros não são inspirados. Você viu a minha pergunta e Dom José respondendo. Sim, haviam muitos escritos na época circulando. E como é que definiu o que era inspirado, o que não era inspirado, o que era lenda, o que não era lenda? Então, olha o trabalho. E tudo foi feito pela igreja, o discernimento da igreja. Vamos terminar esse bloco, mas não sai daí não, porque temos muita coisa ainda a aprender. Fique ligado conosco. Estamos começando o nosso terceiro bloco, o programa Força de Deus. Alegria ter você aqui conosco, aprendendo comigo, aprendendo conosco sobre as Sagradas Escrituras. Hoje um assunto tão interessante, né? Como se constituiu o cânon, né? Ou seja, como que chegamos à conclusão de que esses livros são inspirados por Deus, né? Dom José está nos ensinando sobre essas coisas. Nos falou dos livros apócrifos, tantos livros que a igreja entendeu que não deveriam ser lidos publicamente nas celebrações da Santa Missa. E olha que bonito, é a liturgia
que traz a autoridade desses livros sagrados. Se a igreja diz pode ler na missa, é porque isto goza de autoridade. Muito bonito isso. Eu ainda, Dom José diz que vai nos trazer um texto de Santo Agostinho, que vai nos trazer critérios. Uma pergunta que eu faço, Dom José, nos livros apócrifos, por exemplo, pode ter acontecido então que, vamos dizer, São João, temos o Apocalipse, temos o Evangelho de São João, a primeira carta de São João. A segunda e a terceira. Isso. Aí vamos dizer, a igreja entendeu que isto é inspirado. Mas pode ter acontecido que algum que foi considerado inspirado, por exemplo, João, tenha escrito algum que tenha sido apócrifo? Bem. Os livros apócrifos, pouco se sabe da autoria deles. Isto é, quem os escreveu. Para que um livro pudesse gozar de autoridade, muita gente escrevia e colocava como título Evangelho de São Tomé. Existe um Evangelho de São Tomé. Entendi. Isso não significa dizer que foi São Tomé que escreveu. Foi alguém que escreveu, e para que esse livro pudesse ter grande aceitação, ele simplesmente colocou lá no título Evangelho segundo São Tomé. Meu Deus! Tem Evangelho segundo Barnabé, tem um Evangelho segundo, segundo Tiago, Evangelho segundo Tiago, e tantos outros livros apócrifos, que não é porque tem o título que simplesmente ele entraria. Não, a igreja, muito criteriosa, não, isso aqui se diz que é de São Tomé, mas o conteúdo não bate e assim por diante. Então, a linguagem. Não é o título, mas principalmente o conteúdo que levou a autoridade da igreja, entenda-se, os apóstolos, quando eles estavam vivos, e depois os sucessores dos apóstolos, na continuidade da posição dos apóstolos enquanto eles estavam vivos. E aí, outra pergunta para terminar. Está ficando muito claro que foi importante nesse discernimento a autoridade dos apóstolos e dos seus sucessores. Exato. Mas para gerar esse cânon bíblico, entender que esses 73 livros são inspirados. Houve algum concílio, algum encontro onde falou, agora chegou a hora da definição? Sim, houve sim, mas bem posterior à vida dos apóstolos. Sim. Esses sínodos, esses concílios, essas reuniões de bispos, sejam eles regionais, sejam eles ecumênicos, o primeiro concílio ecumênico somente no ano 325 na cidade de Niceia, Ásia Menor. Aí já temos o quê? Já temos o cristianismo gozando de uma certa liberdade. O primeiro imperador romano convertido ao cristianismo, Constantino, foi quem convocou esse concílio. Mas isso é bem posterior. Estamos ainda no tempo dos apóstolos. Então, você tem uma abundância de livros que acabaram se tornando apócrifos. Muita coisa era lida, muita coisa era escrita, muita coisa era divulgada a respeito de Jesus. Então, diante dessa abundância de bibliografia, a vigilância dos apóstolos, no que toca aquilo que é mais sagrado para a igreja na celebração, a Sagrada Liturgia. Portanto, liturgia. Na liturgia só podem ser lidos esses livros. Isso foi a chancela, isso foi a decisão, isso foi a posição dos apóstolos, estando eles vivos, nas suas respectivas dioceses, nas igrejas particulares, e eles se comunicaram. Eles se comunicavam. Muito bem. Então, e agora? Os livros não param de ser publicados. Aí vem as heresias. Uhum. As heresias levaram muitos... Esses livros que a igreja permitia, autorizava, recomendava, determinava que fossem lidos nas assembleias eucarísticas, passaram a ser lidos e interpretados por hereges. E os hereges buscavam nos próprios textos dos livros que os apóstolos consideravam inspirados, suas heresias. Pensemos no milenarismo, que é uma heresia
que está fundamentada numa passagem dos 1000 anos de paz de que gozaria a igreja, que está lá no Apocalipse. Por causa disso, o Apocalipse não foi considerado unanimemente nos primeiros séculos, enquanto vigorava essa heresia, como um livro inspirado. Ou seja, também os deuterocanônicos, deutero é segundo, canônico é inspirado, que são os deuterocanônicos do Antigo Testamento. São aqueles livros que só posteriormente foram considerados canônicos, porque havia uma discussão se eles deviam ou não entrar no cânon do Antigo Testamento. São 7 livros que Martinho Lutero tirou da Bíblia quando ele se afastou da Igreja Católica e traduziu a Bíblia para o alemão. Essa questão dos deuterocanônicos do Antigo Testamento a gente não vai tratar agora porque já estamos no Novo Testamento. Mas também o Novo Testamento teve os seus deuterocanônicos. Não é que os 27 livros da noite para o dia já foram considerados todos eles como inspirados. Por exemplo, a terceira carta de São João é um bilhetinho? Sim. Desse tamanho? Houve uma discussão, deve ou não deve entrar na relação dos livros inspirados. Mas ela é tão pequenininha. Entra, não entra. Mas é pequenininha demais, parece mais um bilhete e assim por diante. Sim, mas foi o apóstolo quem escreveu. O mesmo que escreveu a 2ª João. O mesmo que escreveu a 1ª João. O mesmo que escreveu o Apocalipse. Mas o Apocalipse vê com bons olhos porque ele é um livro que pode trazer uma heresia. Não. Heresia não, a doutrina do apóstolo está, é essa daqui, mas a interpretação que se dá a essa passagem, vamos separar a coisa, a heresia que deturpa o texto de São João, deturpa o texto do Apocalipse, é uma coisa, mas o texto, e tudo isso, essa discussão demorou. Sim. Entendeu? Então, a formação do cânon está pronta com a morte do último apóstolo, mas a discussão a respeito dos livros que devem integrar o cânon bíblico do Novo Testamento, ela precisou de um tempo, precisou de uma maturação, precisamente por causa, dentre outras coisas, desse debate. O debate teológico a respeito da teologia que se encontra nessas passagens. Por favor, passagens de alguns livros, até do apóstolo Paulo. Teve herege que aceitava os 4 evangelhos, mas não aceitava os livros do apóstolo Paulo, os judaizantes, porque diziam que certas cartas de São Paulo traziam heresias e deturpavam o que São Paulo escrevia. Também algumas cartas de São Paulo, elas precisaram de um certo tempo, como por exemplo Filemon, ou Filémon, é uma cartinha, um bilhetinho desse tamanho. Ela não gozou logo quando São Paulo escreveu e ela passou a ser lida em algumas comunidades, nem todas aceitaram. Vamos dar uma olhada, por favor, na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 15 a 16. Não, de 15 a 17. Veja, Frei Gilson, aqui São Pedro está dizendo 3 coisas. Primeira, as cartas de São Paulo gozam de imensa autoridade, são textos inspirados. O próprio primeiro Papa reconhece que essas cartas gozam de autoridade. Segunda coisa, elas não podem ser interpretadas por homens ímpios, esses hereges que estão deturpando o que ele está dizendo. Terceira coisa, ele defende radicalmente São Paulo como uma autoridade que precisa ser respeitada, porque o que ele escreveu é, de fato, palavra de Deus. 2 Pedro 3, de 15 a 17. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. Repare que elogio. Agora veja o que vem agora. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujos sentidos espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Demais escrituras. Veja, as cartas de São Paulo são chamadas já de escrituras pelo primeiro Papa. Que lindo. Entendeu?
Ou seja, Pedro está vivo, está vivo. E ele tem essa consciência de que as cartas de São Paulo já são escrituras. É claro que essa que ele acabou de escrever também é escritura. Então, os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, já têm um discernimento. Escrituras não só Antigo Testamento, como também Novo Testamento, as cartas dos apóstolos. Aqui é São Pedro quem reconhece. Demais escrituras. Então, as cartas de São Paulo são escrituras como o Antigo Testamento é escritura. Compreendeu aqui a novidade da igreja? Sim. Meu Deus do céu, que lindo, minha gente. Que lindo ver o nascimento do Antigo Testamento, né? E bonito. Gostamos de entender isso como o próprio Pedro reconhecendo Paulo. Veja, parece ser simples, mas não é. Paulo não era do grupo dos apóstolos. Paulo perseguia a igreja de Deus, aquela coisa toda. De repente, Pedro está reconhecendo a autoridade de Paulo. Isso é impressionante. É o Espírito Santo que move a igreja. Está lindo demais o nosso programa de hoje. Um breve intervalo e nós retornamos com este assunto que está sendo tão interessante para nós. Que alegria estar com você neste programa Força de Deus, nosso último bloco. O programa hoje está bom demais, está passando rápido, o assunto está interessante. Terminamos o último bloco, São Pedro reconhecendo a sabedoria de São Paulo, São Pedro reconhecendo a autoridade de São Paulo. E Dom José nos impressionou. São Pedro, primeiro Papa da Igreja, reconhecendo os escritos de Paulo como parte das Escrituras. É verdade. O texto foi lido no último bloco pelo Frei Gilson e cito literalmente 2 Pedro capítulo 3, de 15 a 17. Enfim, ele defende a sabedoria de São Paulo. Isso está no versículo 15. Paulo vos escreveu segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. Olha que humilde. Que humildade do primeiro Papa em reconhecer a sabedoria daquele que perseguia a igreja. E agora é apóstolo como ele. Não fazia parte do grupo dos 12, mas era apóstolo. 12 é diferente de apóstolos. Todos os 12 foram apóstolos, mas nem todos os apóstolos integraram o grupo dos 12. São Paulo é um apóstolo, mas ele não pertenceu ao grupo dos 12. E reparem aqui a frase que chama a atenção, que é uma prova indiscutível de que os apóstolos ainda vivos reconheciam, assim como os livros do Antigo Testamento são escrituras, os livros dos apóstolos e daqueles que conviveram com eles, os escolhidos, selecionados, que passaram pelo crivo dos apóstolos, são também escrituras. Esse conceito é apostólico e se aplica às cartas de São Paulo, às cartas de São Pedro, as duas, e a várias outras, mais na frente é que os evangelhos vão integrar essa relação. O texto é... Versículo 16 é o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujos sentidos espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Isso quer dizer, as cartas de São Paulo já são escrituras. E se fazem isso com essas escrituras, que são as cartas de São Paulo, fazem com as demais. Conclusão. As cartas de São Paulo já integram as Escrituras Sagradas, São Paulo vivo e São Pedro vivo. E quem testemunha isso é o apóstolo Pedro. Agora vamos mais para frente. Santo Agostinho, os apóstolos faleceram e aí vieram os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. E aí vem o gênio Santo Agostinho, que vai catalisar, por assim dizer, nesse ensinamento que vamos ver agora, e essa posição dele. Ele não foi papa, mas foi um bispo tão inteligente, tão ungido, e gozava de tanta autoridade, que o que ele escrevia, os outros bispos do orbe, inclusive os papas, tinham grande reverência, e aqui, o que vamos ler agora, acabou se tornando o critério da Igreja de Santo Agostinho em diante com relação ao discernimento acerca dos livros inspirados.
que na época de Santo Agostinho já havia um consenso enorme a respeito dos livros inspirados do Antigo e do Novo Testamento, mas não havia unanimidade. Mas o Santo Agostinho, só para a gente se situar, que ano que nós estamos falando? Nasceu no ano 354, morreu no ano 430. É bem perto de Cristo, né? Então vamos lá, com a palavra, o Frei Gilson, porque eu ainda estou com soluço. A Doutrina Cristã é uma obra de Santo Agostinho, vai aparecer aí na sua tela, e peço a você, católico, cristão católico ou cristão não católico, aqui não tem para onde correr. Foi o discernimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse bispo católico, o que ele disse, acabou se tornando, de hora em diante, o critério para selecionar, para discernir quais os livros inspirados do Antigo e do Novo Testamento. Por favor. Quanto às escrituras canônicas, siga a autoridade da maioria das igrejas católicas, entre as quais, sem dúvida, se contém as que mereceram ser sede dos apóstolos e receber cartas deles. Eis o método que se há de observar no discernimento das escrituras canônicas. Os livros que são aceitos por todas as igrejas católicas se anteponham aos que não são aceitos por algumas. Por outro lado, entre os livros que algumas igrejas não admitem, prefiram-se os que são aceitos pelas igrejas mais numerosas e importantes aos que são unicamente aceitos pelas igrejas menos numerosas e de menor autoridade. Enfim, no caso de alguns livros serem aceitos por muitas igrejas e outros pelas igrejas mais autorizadas, ainda que isso seja difícil, eu opino que se atribuam a ambas a mesma autoridade. Repare aqui a gradação. Ou seja, como é que a gente vai fazer para dizer exatamente esse livro é inspirado e esse não é inspirado? Então vamos olhar para os apóstolos. Os apóstolos, as dioceses, as igrejas que eles visitaram. Antioquia, na Síria. São Pedro esteve lá. São Paulo também passou por lá. Éfeso, São João. Corinto, São Paulo morou lá. Tessalônica, São Paulo esteve lá. Roma, São Pedro esteve lá. São Paulo esteve lá. Pedro como pastor. Então, olha a genialidade de Santo Agostinho. As igrejas que foram ocupadas por apóstolos, o pensamento dos bispos que estão lá, é mais importante do que o pensamento, a posição, a opinião dos bispos que estão em outras dioceses que são menos importantes. Portanto, a figura do pastor, primeiro que chegou lá, um apóstolo. Depois, as igrejas para as quais os apóstolos escreveram. As igrejas da Galácia. Galácia é uma região, tinha várias dioceses. Mas São Paulo escreveu uma carta aos Gálatas. Então, os bispos daquela região, para cujas comunidades o apóstolo Paulo escreveu, eles também ocupam uma posição. Vamos ouvir o que é que eles pensam. Depois, outro critério. As dioceses mais populosas, as dioceses menos populosas. As dioceses mais populosas, o parecer dos bispos delas é mais importante do que o parecer dos bispos das dioceses menos populosas. Alguém pode até questionar hoje, mas não é um critério. Mas foi assim. Mas foi assim que Deus suscitou nos sucessores dos apóstolos critérios. E esse critério acabou vingando. Entre os livros que algumas igrejas não admitem, prefiram os que são aceitos pelas igrejas mais numerosas e importantes, as que são unicamente aceitas pelas igrejas menos numerosas e de menor autoridade. Pensemos, a terceira carta de São João. Alguns bispos das igrejas menos importantes, não vamos colocar a terceira João. Repare um bilhetinho desse tamanho. Repare, a terceira carta de São João, deixa eu colocar aqui. Terceira carta de São João, é só isso.
É só isso. Poucas linhas, sabe quantos versículos? 15 versículos. Então, alguns bispos, não vamos colocar aqui não na missa e tal. Isso é uma carta, ele escreveu, mas não vamos colocá-la como inspirada, como o Evangelho segundo Lucas, que tem 24 capítulos, Evangelho segundo Mateus, que tem 28, essa só tem 16 versículos. Não havia esse consenso. Então, Santo Agostinho estabelece esse critério. Os outros bispos, diante de uma autoridade tão grande como a de Santo Agostinho, aqui é Agostinho. Naturalmente, a posição de Agostinho foi sendo assumida pelo orbe católico. Eu repito, não caiu do céu o livro, o Novo Testamento, todo prontinho. Para que chegássemos ao número 27, 27 livros inspirados do Novo Testamento, houve essa grande evolução, essa grande maturação da tradição apostólica. Nós temos o orbe católico já bastante difundido no Império Romano. Temos, portanto, centenas, no tempo de Santo Agostinho, cerca de 700 bispos só no norte da África. Nossa. Só no norte da África. Eu sou bispo auxiliar de Auguro. Auguro é uma diocese que não existe mais. Hoje parece que está na Mauritânia, norte da África, não muito longe de Hipona, diocese de Santo Agostinho, que não existe mais. Os bispos auxiliares têm que ter uma diocese. No caso, como eu não sou bispo diocesano, a minha diocese é uma diocese do norte da África, que não existe mais, que é Auguro. Mas no tempo de Santo Agostinho, havia só no norte da África cerca de 700 dioceses. Isso sem falar na Ásia, na Europa e assim por diante. Então, nós temos muitos bispos espalhados pelo orbe, pelo Império Romano. E aí entra Santo Agostinho com esses critérios de gradação de importância das dioceses, de quem esteve lá, quem foi o pastor, dioceses mais importantes, menos importantes, arquidioceses das grandes metrópoles, etc. E esse critério acabou prevalecendo. Estamos a 1 minuto do final. A conclusão é sua. Dom José, maravilhoso, muito obrigado. Obrigado que mesmo em meio a soluços o senhor conseguiu nos explicar. Muito obrigado. Olha, eu estou encantado, eu gosto muito desse assunto, porque a gente percebe o mover do Espírito Santo, né? A Bíblia não caiu do céu. Eu gostei muito quando Santo Agostinho aqui falou quantas escrituras canônicas, ou seja, os livros inspirados, siga a autoridade da maioria das igrejas católicas. Para você entender que nós temos Bíblia hoje graças à Igreja Católica, e isso todos têm que reconhecer, inclusive os nossos irmãos separados. Isso aqui é graças à Igreja Católica, homens como o bispo está falando para nós. Foi muito bom ter sua companhia. Até o próximo programa, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.